Aqui no Brasil, a Câmara aprovou ontem o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto agora segue para o Senado. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já disse que dará celeridade à votação do decreto legislativo que ratifica o acordo. O repórter Pedro Moreira é quem volta aqui na nossa programação para poder contar mais sobre isso. Pedro, deve continuar, então, passando sem muitas surpresas aí no Congresso, né? Qual que é a avaliação de bastidores nesse momento? Deve sim, Débora, deve ser aprovado com facilidade no Senado também, assim como aconteceu com a Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deu uma data, mas o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, ele disse que, em conversas com o Davi Alcolumbre, a expectativa é que o acordo seja votado no plenário do Senado entre terça-feira e quarta-feira da semana que vem. Então, na semana que vem, a gente deve ter a conclusão da tramitação dessa ratificação no Parlamento brasileiro e isso conclui essa fase interna do Brasil. O Brasil, no entanto, Débora, não deve ser o primeiro país do Mercosul a concluir esse processo, não. A Argentina e o Uruguai estão mais adiantados. O Uruguai, por exemplo, lá no Uruguai, o Senado aprovou o texto do acordo do Mercosul ontem e a expectativa é que a Câmara uruguaia vote hoje o acordo por lá, também concluindo a parte da ratificação pelo Parlamento uruguaio. Na Argentina, foi o caminho inverso, começou pela Câmara, no último dia 12 foi aprovado lá na Argentina, na Casa Baixa do Parlamento argentino, e a expectativa é que hoje também o Senado argentino vote essa questão. Então, os dois países, o parlamento dos dois países devem concluir ainda hoje essa possibilidade da retificação interna. Então, eles já teriam possibilidades de ativar o acordo bilateralmente, caso a União Europeia também dê o início da vigência do acordo do lado europeu. Na Câmara dos Deputados, a gente lembra, começou primeiro naquela comissão mista que reúne deputados e senadores, que é a representação brasileira para o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, e aí foi votado, foi aprovado, foi para o plenário da Câmara. No plenário da Câmara teve a relatoria do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, e ele elogiou o acordo, disse que vai ser importante para a economia brasileira, mas ele fez um apelo para que sejam editadas normas internas aqui no Brasil para proteger os produtores agrícolas e industriais que possam ser afetados pelos mecanismos de salvaguarda. A gente lembra que o acordo tem essa previsão, Débora? Se os preços dos produtos brasileiros caírem abaixo de determinado patamar no mercado europeu, por exemplo, esse é um dos exemplos de salvaguarda que pode ser ativada, a Europa pode restringir a quantidade de exportações do Mercosul para o mercado europeu. E, nesse caso, produtores brasileiros podem ser prejudicados, se estiverem entre os produtores cujos produtos vão ter a entrada limitada na Europa. Então, há esse apelo para que o governo brasileiro crie mecanismos de apoio, de proteção para os produtores locais com relação a isso. O relator fez esse apelo e aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, informou na sessão plenária ontem da Câmara que ele se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, os dois se encontraram ontem aqui em Brasília, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Alckmin teria dito a Hugo Motta, isso foi o que disse o presidente da Câmara durante a sessão no plenário, que o governo vai editar decretos com essas salvaguardas para os produtores locais, ainda agora durante a fase de tramitação no Parlamento. Então, dessa semana para a próxima, a gente deve observar, então, as publicações desses decretos com medidas protetivas e de apoio aos produtores brasileiros que possam ser afetados pelas salvaguardas previstas no acordo do Mercosul. Débora. Querido, pelas informações, bom dia de trabalho para você, Pedro.